Tudo que eu tenho a te ofertar é um quebrantado coração. Eu queria ter muito, muito mais, mas tudo que eu tenho é um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Conhecer a Deus é ir mais além, é rasgar o céu com o coração, é tocar a Deus com uma canção de um quebrantado coração. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Um quebrantado coração move o coração de Deus. Um quebrantado coração traz o céu pra nós. Traz o céu pra nós. Move o coração de Deus. Senhor, estamos aqui nesta noite, ó Pai, para te buscar com os nossos corações quebrantados. E te pedimos, Senhor, que Tu olhe para cada lar aqui representado, Senhor. Fale aos nossos corações. Tira, Senhor Deus, toda ansiedade. E que possamos ouvir a Tua voz, Senhor, de forma perfeita e agradável. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. A paz do Senhor, queridos. Estamos aqui nesta noite com muita alegria, né? Para dar início à nossa Semana do Lar. Uma semana que já é comum a nossa igreja, a nossa união feminina, promover para estarmos juntos, buscando ao Senhor, orando por nossas famílias, entregando nossas famílias nas mãos de Deus, né? E nós temos um tema para esta semana, que o tema é famílias diante de Deus. Serão dias preciosos, onde juntos vamos buscar a presença do Senhor, fortalecendo aquilo que temos de mais valioso, a nossa família. Hoje, no nosso primeiro encontro, nós vamos refletir sobre o tema Um coração que aprende a confiar. Então, esse tema principal, famílias diante de Deus, nós dividimos em alguns subtemas, né? E hoje, na segunda-feira, o pastor Daniel, ele estará falando sobre um coração que aprende a confiar. Vivemos em tempos desafiadores, onde muitas vezes somos levados pela ansiedade, pelo medo, pelas incertezas, mas Deus nos convida a algo maior. Confiar nele de todo o coração. E essa confiança não nasce pronta. Ela é construída no relacionamento com Deus dia após dia. Que nesta noite, queridos, nós possamos abrir o nosso coração, entregar nossas preocupações ao Senhor e permitir que Ele nos ensine
a confiar plenamente em sua vontade, em seus planos e no seu cuidado com cada membro da nossa família. Então, que cada um aqui sinta-se acolhido, sinta-se em casa, porque essa é a nossa casa, a casa do Senhor é a nossa casa. E que o Espírito Santo, ele tenha total liberdade em nosso meio. Amém? Que essa semana marque um novo tempo na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. É tempo de buscarmos ao Senhor, né? Temos refletido muito sobre isso aqui na igreja. Tempo de mudança, tempo de buscarmos ao Senhor, tempo de nos entregarmos com um coração aberto, um coração sincero, né? E nós estamos começamos ontem, né? A semana começa no domingo e desde ontem nós estamos aqui e vamos estar até a sexta-feira, em nome de Jesus. Que você tenha ânimo, que você tenha fé, coragem de estar aqui todos os dias com o propósito que Deus colocou no seu coração de orar, buscar a Deus por sua família. Gostaria mais uma vez que você abaixasse sua cabeça. Eu vou convidar aqui a irmã Neidinha, pode ser Neidinha, para que ela faça uma oração introdutória, apresentando ao Senhor o nosso culto de adoração, de louvor, de oração. Graça e paz. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Senhor, como é bom esse livre acesso, Senhor, Pai, para falarmos contigo, para recebermos do Senhor a paz, a tranquilidade que enche a nossa alma de uma forma inexplicável. E nós queremos te agradecer, Senhor, por isso. Muito obrigada, Senhor, pela tua paz, pela tua presença aqui nesse lugar, pela forma tão singela que estamos abrindo, Senhor, esse trabalho, sentindo já a tua presença e as respostas das nossas orações. Que o Senhor prepare cada coração, Deus, presente aqui nessa noite. Não somente nessa noite, mas em todas as noites, e que em nome de Jesus nós estaremos aqui todos os dias para aprendermos do Senhor e orarmos ao Senhor, apresentarmos ao Senhor as nossas casas, os nossos lares, as nossas vidas, Pai. Muito obrigada, Senhor Deus, pelas ricas oportunidades que o Senhor nos dá para aprendermos, ó Deus, das tuas palavras, aprendermos, ó Deus, mais do Senhor. Ó Deus, sabemos que às vezes a gente diz que já sabe tudo, que já temos tantas experiências, mas a tua palavra, ela se renova de forma especial. E te pedimos nessa noite, Deus, em nome de Jesus, que a tua palavra fale de forma especial a cada coração presente aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe a dirigente, que o Senhor continue inspirando-a, Senhor, que ela cante louvores ao Senhor. A palavra ministrada nessa noite venha ao encontro das nossas necessidades, tranquilizando os nossos corações e nos enchendo da tua paz. Que os louvores cantados aqui, Senhor, possam chegar às tuas narinas com um cheiro suave, Senhor. Nós queremos acertar, nós queremos te adorar, nós queremos fazer tudo, ó Deus, correto para o Senhor, porque o Senhor é digno. Por isso, Deus, nós te louvamos, porque estamos aqui no melhor lugar do mundo, onde o Senhor restaura, transforma as nossas vidas, onde o Senhor perdoa os nossos pecados, onde o Senhor faz de nós vasos novos, vasos de honra, para a glória do teu nome, Senhor. Permanece conosco, Deus, e receba, Pai, a nossa adoração e a nossa gratidão, Pai, por esse primeiro dia, ó Deus, da Semana do Lar. Que o teu nome seja exaltado, Senhor, hoje e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória ao Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias. Eu te convido a ficar de pé. No Salmo de número 37.
Salmo de número 37, do versículo 1 ao versículo 5. Amém? Vamos ler todos juntos? Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles, dentro em breve, definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Vamos repetir esse versículo? O 5? Entrega, confia nele. Amém. Que palavra maravilhosa, né, queridos? Quem aqui está entregando os caminhos ao Senhor? Quem aqui está confiando que o Senhor tudo fará? Amém? Glória a Deus. Você pode sentar. Na verdade, você não precisa sentar. Nós vamos ter um momento de louvor, de oração. Neste momento, eu gostaria de dividir em 3 grupos. Sei que são bastante pessoas, mas dá para a gente dividir, conseguir fazer um círculo, alguma coisa, 3 grupos, o pessoal daqui, juntar, e nós vamos estar clamando ao Senhor por 3 motivos. Enquanto a gente faz o grupo em oração, irmão Casé, coloque bem baixinho, pode ser aquele playback mesmo, que a gente louvou do coração. Grupo 2. Alguém passa? Não. Muito bonito. Grupos lindos. Segura. Nós temos 3 motivos de oração. O primeiro motivo, o grupo 1, foi o grupo 1. Qual foi o grupo 1 que pegou o papelzinho 1 lá atrás? O grupo 1 estará orando para que nós possamos confiar plenamente na sabedoria e na direção do Senhor. Amém? Os irmãos estarão clamando por confiança, por confiar na sabedoria e na direção do Senhor para todas as coisas da nossa vida. O grupo número 2, esse grupo aqui, de Vera, de Eliana, aqui o grupo aqui da frente, vão clamar para que nós possamos aprender a depender de Deus, mesmo quando não entendemos os seus caminhos. Às vezes a gente não entende o que o Senhor tem mostrado para nós, mas nós vamos clamar neste momento para que Deus abra a nossa mente, que a gente possa entender aquilo que Ele quer para nós, mesmo que a gente não entenda. E o grupo 3, ali o grupo do pastor, estará orando para que as nossas decisões reflitam fé e submissão à vontade divina. Que não possamos fazer nada por nós mesmos, mas que nós possamos fazer de acordo com a santa e bendita vontade do Senhor. Podem orar, podem orar. Deus, clamamos a Ti, Senhor, nesta noite, Senhor Deus, para que Tu tome, Senhor Deus, a direção, Senhor, deste trabalho, Senhor Deus, para que Tu fale, Senhor Deus, ao nosso coração, Senhor Deus, para que Tu tome, Jesus, um lugar mais especial neste lugar, Senhor Deus, que nós possamos confiar plenamente na sabedoria, na direção do Senhor, que nós possamos, Senhor Deus, aprender a depender de Deus, mesmo quando nós não entendemos os seus caminhos, ó Deus, que nós possamos, Senhor, colocar as nossas decisões, refletindo, Senhor, fé e submissão à
Amém, amém, Senhor. Glorioso Deus, nesse momento, ó Deus, que estamos aqui na tua casa, Deus, para te louvar, para te glorificar o teu nome, meu Deus. Queremos te pedir, ó Deus, que venha encher as nossas vidas do teu poder. Vem estar aqui presente, ó Deus, agora nesse momento e sempre, ó Deus, na tua casa, nos nossos corações, nos nossos lares, meu Deus. Venha, ó Deus, ser o dono das nossas vidas, meu Deus, eternamente, ó Deus. Ó Pai eterno, que o teu nome possa ser exaltado e glorificado neste lugar, meu Deus. Abençoa, Deus, esse trabalho, abençoa esta união feminina, abençoa, Deus, cada departamento da tua igreja, cada dirigente, meu Deus. Abençoa, Deus, a vida do pastor, da sua família, meu Deus. Abençoa os lares em geral, meu Deus, para que nós possamos estar sempre te louvando, engrandecendo o teu nome, sempre levando a tua palavra, ó Deus, àqueles que ainda não aceitaram a ti, meu Deus, aqueles que não entendem o teu amor, que é o amor que é tão grande para conosco, para o teu povo, meu Deus. Vem abençoar, meu Deus, mais uma vez, ó Pai, toda esta semana, todo, meu Deus, trabalho que vai ser feito durante toda a semana, meu Deus. Abençoa, meu Deus, o teu povo. Abençoa, Deus, a palavra que vai ser exclamada, Deus, esta noite, para que nós possamos sair daqui cheios do teu poder e possa entender aquilo que tu queres falar nas nossas vidas, meu Deus, aos nossos corações. Abençoa, Deus, cada um de nós. A cada momento esteja sempre firmes nas nossas vidas, para que nós possamos sempre confiar em ti e saber que só tu és Deus, meu Deus. Abençoe, dá essa continuidade, meu Deus, na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Vou convidar neste momento o coral do Jetique. Eu esqueci o nome. Excélsios. Coral Excélsios. Ele vai estar louvando ao Senhor nesta hora com 2 canções.
Amém. Glória ao Senhor. Nós agradecemos, né? Participação especial do coral Excelsius. Convidar o diácono Josemar a vir aqui orar pelo nosso pastor, que vai estar trazendo a palavra neste momento. Graça e paz, igreja. Vamos colocar de pé em reverência ao Senhor. Ele se faz presente aqui neste lugar. Oremos. Pai de amor, Pai de bondade, Pai de misericórdia, graças te damos, Senhor, por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui na tua casa, juntamente com nossos irmãos, para louvar e engrandecer o teu nome, Pai. Nesse momento eu quero te apresentar a vida do teu servo, teu filho, nosso pastor Washington Daniel, Senhor, para que o Senhor possa estar, meu Deus, esvaziando ele de tudo aquilo que não te agrada, Pai. Que o Senhor possa encher, Senhor, com a tua unção de sabedoria, para que ele venha falar não dele, mas do teu Espírito Santo possa estar usando uma forma especial para falar aos nossos corações. Sê com ele, Senhor, unge seus lábios, sua boca, Senhor. Toma ele nas tuas mãos, Senhor. É o que eu te peço, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, irmãos. Quero agradecer a oportunidade que nos foi dada pela União Auxiliadora Feminina para estar aqui e trazer a palavra de reflexão. O tema para esta segunda-feira é um coração que aprende a confiar. Vamos repetir? Um coração que aprende a confiar. Mais uma vez, um coração que aprende a confiar. Abra a Bíblia, por favor, em Provérbios capítulo 3. Nós vamos ler 2 versículos. Esses são os versículos chaves que nos foram dados para a reflexão. E são versículos riquíssimos, não é? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Vamos fazer uma leitura onde todos possam ler. Se você puder ficar de pé, vamos ler todos juntos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Podem sentar. Que Deus nos abençoe e coloque as palavras nos nossos corações. Bem, queridos, confiar. Será que nós precisamos aprender a confiar? Porque muitas vezes as pessoas dizem, não, você confia ou não confia? Não é? Talvez a gente não precise confiar, mas que na realidade há uma necessidade de nós sabermos confiar. Confiar em Deus. E aí a primeira pergunta que a gente faz, como eu aprendo a confiar em Deus? Como eu aprendo? Geisa até já falou aqui, e a gente nem combinou, apesar de estarmos na mesma casa, o dirigente e o pregador, mas ela até já falou. Existe um versículo que nós utilizamos, que o próprio Deus nos manda a ensinar os nossos filhos, não é? Ele diz assim, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Deus está dizendo que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho. Então seria estranho pensar que Deus ensina ou ele manda a gente fazer de uma forma e ele faria de forma diferente ou de uma outra maneira.
Então, ele se utiliza da sua própria palavra e a gente também vai se utilizar da própria palavra para informar ou para afirmar que é na caminhada com Deus que nós aprendemos. É caminhando com Deus que nós aprendemos. É um Deus que está sempre nos provando, não é? Sempre nos colocando à prova. Nossa fé está sempre sendo provada. E qual é a ideia que isto nos transmite, não é? O que é que isso nos faz pensar? Há uma necessidade de fortalecimento. Então, nós, com essas provas, nós passamos a conhecê-lo melhor, passamos a saber como ele age, como ele é bom e como ele nos conduz. E é por isso que nós somos fortalecidos. Então, aprender a confiar é algo muito interessante, porque, por exemplo, o fanatismo religioso pode nos enganar quanto à nossa relação de confiança com Deus. Quando Jesus foi tentado, uma das tentações era que ele fosse lá do pináculo do templo, se jogasse, porque aos teus anjos darás ordem para que não tropeces em nenhuma pedra. O diabo falou isso para Jesus. Poderíamos pensar que é uma relação de confiança. Se Deus mandar eu me jogar, eu me jogo. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Se Deus me mandar pular de um precipício, eu pulo. Só que esta confiança aqui, que até o diabo usou a palavra de Deus para enganar Jesus, e ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Passamos por um momento de pandemia, onde a nossa igreja teve a maior cautela com aquele momento, mas, pasmem, pessoas saíram da nossa igreja porque acharam que nós não estávamos confiando no Senhor, que era muito maior do que a pandemia, que era muito maior do que o vírus. E nós sabemos que Deus é muito maior do que todas as coisas. Então, parece que é um assunto que nós já sabemos. Confiar é uma relação que eu me entrego totalmente, sim, mas a quem você vai se entregar e como você vai se entregar? É por isso que eu achei muito interessante o coração que aprende a confiar. E quando a gente percebe que este é o modus operandi de Deus de colocar as pessoas em prova, uma das pessoas que Deus colocou numa prova tremenda foi Abraão, né? Amigo de Deus, pai da fé, um homem que vai receber uma promessa aos 75 anos, vai aguardar praticamente 25 anos para que aquela promessa se concretizasse. Nasce o seu filho, que era o objeto da promessa, e depois de algum tempo Deus manda sacrificar o garoto. Eita, que prova difícil! Mas ele foi aprovado, e é essa a razão. Pensar que essas coisas aconteceram no Antigo Testamento e não acontecem hoje, já que estamos debaixo da graça e não da lei, na época em que já temos um conhecimento muito maior dos planos de Deus, não é bem assim. Lá, Tiago, no Novo Testamento, 1,12, vai dizer: bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Então a gente percebe que a forma como Deus se utiliza para fazer com que a gente aprenda é uma caminhada, e muitas vezes essa caminhada não é uma caminhada fácil, principalmente porque nós podemos encontrar diversos cenários pela frente. E a prova, ele não vem só quando o cinto aperta. Ser provado por Deus não significa que você está passando por uma situação muito difícil, muito desconfortável. Não. Nós somos provados em todo o tempo. Como nós agimos na bonança, como nós agimos na dificuldade. Quando não tem nada nos perturbando, como é que nós reagimos? Então aí está, irmãos, uma maneira
que o nosso coração aprende a confiar. Quando Pedro vai falar sobre isso, lá na sua carta, capítulo 4, versículo 12 e 13, ele diz assim: amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Então aí nós temos um cenário de dificuldade. Quando a gente lê, por exemplo, o Salmos 23, é muito interessante. Nós somos ali convidados a conviver com dois tipos de cenários, né? Pastos verdejantes, águas de descanso, veredas de justiça. Aí quando chega no capítulo 4, vale da sombra da morte. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, mostra que a presença do Senhor, o nosso comportamento como resposta àquilo que nós estamos vivendo, pode ser uma coisa muito tranquila, um pastos verdejantes, mas eu também posso ser provado para passar pelo vale da sombra da morte, e eu terei que ter confiança em Deus para entender que Ele vai estar comigo, assim como Ele esteve nas águas tranquilas, nos pastos verdejantes. Quando a situação apertar, que eu estiver andando no vale da sombra da morte, eu terei confiança que Ele está comigo. O teu cajado e a tua vara me consolam. Então, é interessante quando nós entendemos que acreditar, confiar, aprender a confiar, não é uma matéria que você pega uma apostila, sentou em casa, leu, faz ali uma provinha de 5 minutos, 10 minutos, pronto, agora eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu digo mais, por mais que nós estivéssemos aqui falando para vocês o que a Bíblia diz, e é lógico que isso é muito importante para todos nós, mas é no dia a dia que nós aprendemos a confiar. Então é muito importante nós termos esse conhecimento aqui, o conhecimento como Deus age, como Deus faz, porque no dia a dia, seja numa situação fácil ou difícil, nós precisamos dar respostas exatas para as coisas de Deus. Como eu falei inicialmente, podemos ser tentados pelo inimigo e acharmos que pular do pináculo seria algo que dissesse: não, Senhor, eu estou mostrando o quanto eu confio no Senhor. Quando eu chegar lá no céu, vou receber um grande galardão. E o próprio Jesus disse assim: olha, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Então, como é que a gente consegue pensar nessa relação de confiança? Como é que eu provo que eu confio em Deus? Como é que eu provo? E é interessante que muitas vezes as pessoas acham que há uma necessidade de confiar apenas quando nós estamos passando por dificuldade, e esquece a outra parte. Olha o que é que um sábio escreve lá no Provérbios capítulo 30, 8 e 9: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me deis nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha a furtar e profane o nome de Deus. Então, irmãos, a gente percebe como é importante esta caminhada com Deus em todo o tempo, nas diversas situações. São elas, passar por elas e entender que ali existe também um desafio para cada um de nós, seja na riqueza ou na pobreza, revelar o quanto nós amamos, o quanto nós servimos, o quanto nós acreditamos, o quanto nós confiamos em Deus. Porque geralmente as pessoas acham que a relação de confiança só é estabelecida quando a gente está no sufoco. E se a gente não aprendeu na bonança? Será que quando nós estivermos no sufoco, nós vamos
ter essa confiança necessária para passar as dificuldades? Então, a gente percebe que, principalmente nos momentos difíceis, talvez por falta desta visão, de estar sempre sendo provado, muitos momentos difíceis nós não compreendemos. E são neles, muitas vezes, que nós precisamos nos submeter como os servos, uma confiança de servo. Certa vez, alguém chamou Jesus de Mestre e Senhor. Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros. É interessante como Jesus inverte essa ordem aqui: Mestre e Senhor, e Senhor e Mestre. Porque tem muitas coisas, irmãos, que nós vamos precisar, em muitos momentos, confiar em Deus sem compreender por que nós estamos passando por aquilo. Quando há uma relação de Senhor e Mestre, há uma relação de servo e de discípulo. O discípulo é aquele que o mestre chama no canto e explica, orienta, mas o Senhor é aquele que eu não tenho capacidade para entender isso. Mas eu preciso confiar que o Senhor está direcionando meus passos. Eu não tenho capacidade de compreender todas essas coisas, mas eu preciso confiar. É interessante que, certa ocasião, o apóstolo Pedro passou por uma situação onde Jesus estava perguntando ali quem as pessoas achavam quem ele era, e os discípulos deram uma resposta, e aí depois Jesus traz essa pergunta para os próprios discípulos, né? A primeira, quem as pessoas acham que ele era, mas agora ele está perguntando aos discípulos. E Pedro vai afirmar que ele era o Filho de Deus, e aí Jesus vai dizer que aquela revelação que ele recebeu não foi dele mesmo, não foi nem carne nem sangue que tu revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pedro deveria ter ficado muito feliz, porque deu uma resposta satisfatória a Jesus, né? E foi usado ali por Deus para receber essa revelação. Mas logo em seguida, irmãos, Jesus falou que era necessário que ele morresse, que ele fosse para Jerusalém e morresse. Sabe o que é que Pedro faz? Pedro vai chamar Jesus à parte e vai começar a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Quando a Bíblia fala que nós não devemos confiar em nós mesmos, ele está nos dizendo que há em nós uma limitação. Há em nós uma limitação na compreensão, uma limitação no agir. Quando a Bíblia diz que é de Deus tanto o querer como o efetuar, porque muitas vezes aquilo que nós queremos, nós nem podemos fazer. E Pedro aqui é chamado a atenção justamente por essa razão. Ele está olhando como o homem, está vendo aquela condição como ser humano. Não faça isso, tenha piedade de você. Isso não vai acontecer com o rapaz, com você, rapaz, tire isso da sua cabeça. Aquilo era plano de Deus, irmãos. Aquilo era plano de Deus. A gente pode aqui afirmar categoricamente que sempre a vontade de Deus será boa, sempre a vontade de Deus será boa, perfeita. A gente não tem dúvida disso. Nós não temos dúvida disso. Porque a palavra de Deus fala sobre isso, né? Mas só que isso não quer dizer que sempre compreendemos assim. Isso não quer dizer que em todo o tempo em que Deus estiver agindo sobre as nossas vidas, a gente vai compreender exatamente que aquela ali foi a melhor coisa que Deus fez para nós.
principalmente quando nós estivermos nos deparando com tragédias. Principalmente quando nós estivermos nos deparando com tragédias. É interessante, irmãos, que essa relação de confiança, ela é muito bem exemplificada num personagem bíblico que aparece ali no Novo Testamento, vai aparecer nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Em Marcos aparece lá no capítulo 5. É a filha de Jairo, que está doente à morte. Ele chega para Jesus e diz: olha, minha filha está morta. Mas se olharmos no original, a ideia é que já está bem perto da morte, não é? E aí Jesus vai dizer assim: olha, eu vou lá. E nos 3 evangelhos que essa situação é citada, enquanto Jesus está indo para a casa de Jairo, vai acontecer algo na fase mediana ali, no meio do caminho, que é uma mulher que tem fluxo de sangue, que vai tocar na orla de Jesus e vai ser curada instantaneamente, imediatamente. Então, se a gente entender, irmãos, que há uma caminhada de Jairo, rapaz, chame lá Jesus, Jairo vai. Chama Jesus, Jesus, vou com você. Mas será que nessa caminhada o coração de Jairo está totalmente firme na confiança em Deus? Porque, me permita, Ariadne, citar sua situação aqui. Quando nós tivemos aqui o nosso Filipinho atingido por uma bronquiolite. Eu sei que a maioria aqui acompanhou isso e sofreu junto com eles. Porque uma coisa é você chegar diante da médica para receber a avaliação e a médica dizer: olha, está evoluindo, a coisa está indo bem, o quadro está melhorando constantemente. Mas quando a médica disse: mamãe, a situação do seu filho é igual uma montanha russa. Você sabe o que é uma montanha russa? Alguém aqui já andou de montanha russa? A montanha russa, ela tem altos e baixos, irmãos. E desenvolve às vezes velocidades enormes e faz ali uma curva radical, que você só não perde a sua alma porque você puxa ela de volta para você. Então é aquela coisa de chegar e alguém dizer assim: olha, a temperatura dele baixou, ele está correndo risco de vida. Eu estou preparado para ouvir isso? Então é nessa caminhada e é nessa agonia que o ser humano passa, que ele precisa construir. Isso é uma construção, Geisa que falou muito bem, essa construção de confiança. Mas aquela mulher, ela vai ser colocada ali justamente também para alimentar a fé, porque quando o Jairo chega na porta da casa, alguém vai chegar para ele e vai dizer assim: olha, não incomoda mais o mestre não, que a menina morreu. E agora sim, porque o próprio Jesus vai dizer: ela não está morta, ela dorme. E eles começam a rir de Jesus, porque já tinham testificado que a menina estava morta. Mas quem estava ali era o Senhor da vida. Poderia estar até morta mesmo, e estava. E ele simplesmente diz: menina, levanta. E existe alguém, ainda que esteja morto, ainda que esteja no pó da terra, ainda que seja transformado no pó, que ouve a voz do Senhor e não levanta? Existe alguém que possa dizer: não vou me levantar? Existe algum Deus, ou deuses, ou demônios, ou quem quer que seja, que queira competir com essa voz e diz: não vai? A morte pode fazer isso? A morte pode trancafiar alguém e deixar de ouvir a voz daquele que diz: levanta e anda? Não há essa possibilidade.
Mas, de fato, irmãos, às vezes é difícil nós entendermos algumas ações de Deus e dizermos: a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Esses dias, eu ouvi um comentário a respeito da relação existente entre a floresta amazônica e o deserto do Saara. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu sobre isso? Uma relação existente entre a floresta amazônica e o deserto do Saara. Amazonas, uma região de floresta, rios, quente e úmida, chove muito e aquela água leva constantemente os nutrientes do solo. Se por acaso não houvesse uma reposição desses nutrientes, consequentemente aquela floresta iria morrer. Mas sabe o que é que acontece? Lá do outro lado do Oceano Atlântico, milhares de quilômetros, há um deserto, o maior deserto do mundo, o deserto do Saara. E o vento vai transportando aquela poeira com nutrientes e chega na Amazonas e distribui como se fosse um adubo. Você vai entender isso, meu Deus. Então, os nossos olhos conseguem olhar para Juazeiro, os nossos olhos conseguem olhar para o Brasil. Nem sei se a gente consegue olhar para esse Brasil grandão. Mas tem coisas que acontecem que para nós pode significar uma coisa, como eu já ouvi aqui, choveu, e alguém diz assim: graças a Deus que está chovendo aqui no Nordeste. Aí, quando a gente vê esses alagamentos aqui, né? Aí o pessoal diz assim: mas não precisava ser tanto. Que chovesse mais para ali onde está precisando. Será que os nossos olhos têm essa capacidade de enxergar onde está precisando, quando a gente olha para o Saara e olha para o Amazonas e vê que Deus tem um equilíbrio de uma coisa muito maior do que a gente... Você perdeu a oportunidade de ficar calado, viu? A gente precisa aprender a confiar. A gente precisa entender que nós estamos confiando num Deus grande. O que significa na prática entregar o caminho ao Senhor? A gente leu esse versículo também aqui: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Alguém conheceu Sara, a irmã Sara? A irmã Sara é a esposa do irmão Abraão. Ela é um exemplo negativo de confiança. Deus deu uma promessa que ela seria mãe. Ela era estéril. E só que durante esse intervalo de espera, ela decidiu que, colocando uma outra mulher para que seu esposo tivesse relações, já que a lei daquele tempo permitia, era uma maneira de se fazer com que aquela promessa fosse cumprida e estava tudo bem. Então, na prática, quando a gente fala assim, dá um exemplo prático, o que significa na prática entregar o caminho ao Senhor, Sara entra aqui como um exemplo bem negativo. Existem coisas que as pessoas querem testemunhar de Deus. Por exemplo, uma vez eu ouvi um testemunho que eu quase chorava, mas de decepção, não foi de alegria não. Chega uma irmã na igreja, na escola dominical. Aí ela disse que ela estava com uma conta para pagar. E ela foi no supermercado, fez uma compra. E quando ela recebeu o troco, era exatamente aquele valor que ela estava precisando para pagar o boleto. E ela disse: foi Deus que me deu. E a moça lá que ficou no caixa sem aquele valor, será que essa pessoa entende como age Deus? Será que essa pessoa entende de fato como é o agir de Deus? Como é que nós confiamos? Irmãos, eu passei uma situação
aqui na Marinha. A igreja sabe disso. Minha mãe, ela ficou um tempo, não sei se 1 ano ou 2, quando foi a pior fase que o câncer, né, agiu na vida dela. Ela passou assim sobre cuidados intensos, e quem tem aí pessoas com esse tipo de enfermidade sabe quanto o gasto é grande. A gente às vezes viajava para lá para dar um certo apoio, e eu lembro que foi um período que eu precisei fazer a minha renovação aqui. Todo ano a gente faz uma apresentação, eu me apresento ali na capitania dos portos, né? Eu faço a prova de vida, vou lá, assino alguns documentos, e a minha mãe era minha dependente na Marinha. Quando eu cheguei lá nesse ano, era um ano bem intenso com relação ao tratamento da minha mãe. O rapaz que me atendeu, ele perguntou assim, ele fez uma pergunta para mim: a sua mãe mora com você aqui em Juazeiro? Aí eu disse: não, ela mora em Natal. Ah, então a gente vai ter que suspender a assistência hospitalar dela. Eu disse: como assim? Porque a assistência hospitalar só é devida se a dependente morasse debaixo do mesmo teto do militar. Eu disse: não, rapaz, acho que você está enganado. E ele afirmou categoricamente que era. Só que ele disse assim: mas sargento, não se preocupa não. O senhor pode dizer aqui que ela mora debaixo do mesmo teto, que ninguém vai vir aí ver não. Ninguém vai fazer essa verificação não, fique tranquilo. Só dizer que mora, que está tudo bem. Só que eu estava mentindo, irmão. Eu estaria mentindo se eu fizesse isso. E aí eu disse assim: rapaz, olha só, minha mãe não mora debaixo do meu teto. Agora, eu vou assinar dizendo que ela não mora, mas eu gostaria que você fizesse uma verificação junto às documentações. Poderia ter mudado, eu poderia estar realmente sem saber da mudança, né, que às vezes acontece isso. E você faça uma pesquisa. Só, irmãos, que eu tive que comunicar à minha família, parte da minha família que estava lá em Natal. Agora você imagina o que eu ouvi: você é besta, não sei o quê, só para dizer um negócio desse, você não fez? Você sabe quanto é que é o plano de saúde? Meu amigo, você sabe quanto é que a gente vai gastar? Eu digo: olha, o que eu já fiz, eu já fiz. O que eu já fiz, eu já fiz. Daqui a pouco fui chamado lá. Ah, o senhor fique tranquilo, que essa informação aqui do senhor procede, ela não precisa morar no mesmo teto, debaixo do mesmo teto. Então, irmãos, às vezes envolve sentimento, às vezes envolve família, às vezes envolve situações difíceis, está relacionada a filhos, mãe, pais, essa coisa toda. É complicado isso, não é fácil não. Não é fácil. Eu lembro outra experiência com relação a isso. Eu trabalhava no setor de movimentação dos fuzileiros, acompanhava toda a movimentação dos militares, Sudeste, Nordeste, todo o Brasil, até para fora do Brasil. Era responsável por isso. Chega um dia, um irmão veio com a palavra de Deus para mim e disse assim: olha, Deus vai te levar para a tua terra. Eu, logicamente, que gostaria de ter servido em Natal. Para quem é militar, Natal é um paraíso. E dependendo da sua graduação e especialidade. E aí, naquela ocasião, eu estava pastoreando a igreja do Baldeador. Sabia que deveria confiar em Deus de uma forma plena e dizer:
estou à tua disposição e não iria fazer nada da minha própria vontade, como se eu estivesse dando um jeitinho, como Sara fez. E aí, quando orei, pedi permissão a Deus para que, se fosse da vontade dele, eu pedisse. Eu não estava dizendo que eu ia, eu não tenho condições de ir. Eu faria o pedido e, caso as autoridades decidissem, o sistema me ajudasse, eu iria. Mas eu pedi permissão a Deus para fazer a ficha. E fiquei com o coração em paz e fiz a ficha. Quando o meu nome foi lançado no sistema, a minha pontuação, ela foi para 3º lugar. Aí eu disse, rapaz, eu vou. Não tem uma hora que parece que a coisa está dando certo e a gente parece que confia mais? Mas aí o sistema observou que lá em Natal não lotava militares da minha graduação e da minha especialidade. Mesmo assim, eu poderia concorrer, mas eu concorreria no geralzão, com todas as graduações e com todas as especialidades, como se fosse extra lotação. Aí alguém chega para mim e diz assim: Daniel, você trabalha com autoridade. Irmãos, eu não quero me gabar, mas por onde eu passei, na minha caderneta registro tem elogios de autoridade, de comandantes a almirantes. Então isso para mim era facilitador. Para vocês terem uma ideia, eu já servi em uma época atrás com um oficial que se tornou o comandante do Corpo de Fuzileiros Navais, o almirante Alexandre. Para vocês terem uma ideia, que eu poderia chegar para algumas dessas pessoas e dizer assim: tem como me dar uma forcinha aqui que eu estou querendo ir para Natal? Muitas pessoas fazem isso, tá? E muitos militares são transferidos desta maneira, muitos, não são poucos. Como eu trabalhava no setor de movimentação, recebia muitas vezes determinação de autoridades para movimentar esse, aquele, trazer de volta esse, aquele. Eu trabalhava com isso, eu via isso nas minhas mãos. Mas se eu fizesse isso, e se eu fosse para Natal, eu teria confiança que eu fui na direção de Deus? Não tinha, irmão, não tinha. E eu não fiz. Mas é interessante que quando Deus faz uma promessa para a gente, eu não sei se acontece assim com vocês, mas quando Deus faz uma promessa para a gente fica às vezes imaginando como Deus vai agir. Deus vai usar quem para me abençoar? Deus vai fazer. Não sei se vocês já viveram isso, mas é muito comum a gente começar a tentar imaginar os caminhos de Deus. E tinha um comandante lá que o comandante gostava demais de mim, demais. Eu achava que era ele que ia interceder por mim, mas eu nunca pedi a ninguém. Irmãos, esse comandante foi embora e chegou no lugar dele, se tornando meu chefe assim, uma outra pessoa que eu nunca nem tinha visto. Chegou um dia que ele me chamou na sala dele e disse assim: sente aí. E ele disse: eu tenho uma notícia para dar, vou mandar você para Natal, pode sorrir. E eu não sorri, não sei porquê, mas eu não sorri. Na realidade eu já sabia que não era ele que ia me mandar para Natal, era Deus. Mas foi tão interessante isso, irmãos, porque às vezes nós temos até a oportunidade de agir com as nossas próprias mãos. E quando nós fazemos isso, é como se parecesse que nós não confiamos em Deus. Agir pelas próprias mãos não é algo interessante. São coisas que a gente vai ao longo da caminhada aprendendo, né? Como agir, como fazer. Quais as áreas da minha vida ainda preciso submeter à direção de Deus? Essa é a última pergunta que a gente faz ao tema, porque às vezes existem áreas que são mais fáceis de serem submetidas, outras não. Por exemplo, principalmente para as mulheres, não é? Eu não digo isso que
não para dizer que os homens não têm emoção, mas uma das áreas bem complicada é a área emocional. A Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. E aqui existe uma palavrinha que está dentro da área emocional que se chama medo. Medo. E se a gente entende que o medo também é uma das emoções que foram criadas por Deus, ou que foi criada por Deus, e ela tem um valor interessante, porque se eu me aproximo aqui de um precipício e eu não tiver medo, eu corro um risco muito grande de cair e morrer. Então, o medo é importante e necessário em muitas ocasiões. Mas o medo também pode ser algo que me diga: eu não estou confiando plenamente em Deus. Por exemplo, medo da morte. Medo da morte. Se o nosso próprio Jesus nos dá toda a garantia de uma salvação eterna, todas as garantias são dadas na palavra de Deus, por que eu devo temer a morte? Não devo buscar, não devo tentar a Deus, mas por que eu devo temer a morte? Medo do envelhecimento. Aí eu estou falando mais para as mulheres, apesar de que tem muitos homens vaidosos, não é? Tem muitos homens aí esticando as peles nos botox, pintando os cabelos, com medo de envelhecer, não é? Mas esse medo parece-me, eu posso até estar muito enganado, tá? Eu não tenho como medir se é mais isso na mulher do que no homem, mas o fato da mulher trabalhar muito essa questão do embelezamento, não é? Da aparência, o envelhecimento às vezes pode ser algo que traga um certo medo, eu não quero passar por isso, eu tenho medo de envelhecer, eu tenho medo de me tornar uma pessoa cuja aparência não seja agradável a mim. Medo de passar por necessidade. Nem sempre você tem uma autonomia financeira. Muitas vezes, em muitos relacionamentos, ainda temos, e aí não, isso não quer dizer que é ruim ou bom isso, não é? Mas ainda existem muitas mulheres que dependem exclusivamente de seus maridos, uma dependência econômica, e muitas vezes se submetem a situações horríveis, abrem mão às vezes até de coisas que são criminosas, que deveriam ser faladas, denunciadas, mas se submetem porque Ele é o sustentador, e se acontecer alguma coisa ruim com Ele, se nós denunciarmos, nós vamos passar necessidade, nós vamos passar fome. Quando a gente olha, irmãos, o próprio Jesus dizendo assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas, comer, beber e vestir, vos serão acrescentadas. E saber que Deus nos dá muito mais do que pedimos ou pensamos, e saber que Deus nos supre todas as nossas necessidades, com quê? Com a riqueza da sua glória. Nós não estamos falando de um Deus mesquinho, nós não estamos falando de um Deus que nos abençoa com uma medida certa, exata. Nós temos um Deus que nos abençoa com uma medida recalcada, né? Quando a gente ia lá em Seu José, em Primo, na mercearia, quando ele pesava, ele batia assim com a colher no saco de açúcar para ficar mais pesado. Aquelas balanças que tinha o peso aqui, o peso descia. Eu tenho certeza que Jesus é melhor do que Primo, que é o dono da mercearia.
A medida dele é transbordante, é calcada. O medo da falta de provisão atinge as pessoas. Aí você escuta Deus dizendo assim: peraí, eu cuido do passarinho, eu cuido dos lírios do campo. E essas coisas, por mais maravilhosas que sejam, que também foram criadas pelas mãos de Deus, elas não têm para Deus o mesmo valor que nós temos, porque somos os únicos que Deus disse: vamos fazer do homem a nossa imagem e semelhança. E muito mais nós, que nós não estamos debaixo de uma aliança antiga, nós estamos debaixo de uma nova e eterna aliança. Hoje nós temos a imagem de Cristo restaurada em nós. Que maravilha, irmãos. Então, que Deus nos abençoe e que, de fato, a gente aprenda a confiar, sendo testado nos momentos bons, nas bonanças, para que, quando tivermos que ser testados nos momentos difíceis, temos, de fato, aprendido a confiar nesse histórico de caminhada com Ele, onde nele aprendemos a buscar, se alegrar, se entregar de todo o coração nessa relação de confiança. Amém? Que Deus nos abençoe e mais uma vez agradeço pela bendita oportunidade e peço a Deus que abençoe também todos os dias que nós estaremos aqui. Abençoe os pregadores, os dirigentes, os que vão se apresentar para louvar e abençoe todas as nossas famílias. Amém. Quem aqui recebeu a palavra? Glória a Deus, né? Possamos realmente aprender a confiar mais. Somos tão pequenos, né? Temos tantas dúvidas, incertezas, mas o Senhor está conosco. Vou convidar a presidente, nossa irmã Wilma. Ela vai falar sobre amanhã. Logo depois, nós estaremos fazendo um grande círculo, porque hoje é um grande círculo, né? Então, gostaria que a gente estivesse preparando para fazer esse círculo, para terminarmos com uma oração, um momento de oração aqui, intercessão. Graça e paz, irmãos. Queremos agradecer a presença de todos. Hoje é o primeiro dia, nós teremos ainda mais 4 dias. Amanhã nós estaremos com a nossa irmã Luégina e a direção com a diaconisa Socorro. Só não tem uma cola aqui para ver o tema do dia. E teremos a participação da União de Homens conosco e que Deus possa também estar nos abençoando durante toda essa semana. Vou convidar aqui o pastor Daniel e a digníssima esposa Geise para que a gente possa entregar uma lembrancinha. Obrigada. Então, amanhã, a preleitora irmã Luégina, dirigente diaconisa Socorro, o tema, famílias diante de Deus. E o de amanhã é um coração que persevera na oração. Nós teremos um momento destinado a mães de joelhos, filhos de pé, porque toda primeira terça-feira do mês nós temos o nosso culto de oração, um culto abençoado, quem participa sabe disso, respostas de oração, e teremos esse momento também, que Deus possa estar abençoando durante toda essa semana, tanto os preleitores, quanto os dirigentes e cada família aqui representada e aquelas que não puderem estar aqui, certo? Então vamos entregar uma lembrancinha para os dois do casal. A nossa UAF é assim, presenteia, né? Coisa boa. Quem não gosta, né, de ganhar um presente? Então, vamos fazer o nosso círculo, queridos, e vamos
orar agradecendo ao Senhor. Se alguém tem algum pedido especial também, essa é a hora de fazermos, de colocar diante do Senhor. Eu tenho um pedido aqui, nós estamos vendo nos grupos, eu vi no grupo da Federação de Mulheres, um pedido especial de oração pelo netinho da nossa irmã Sônia Cipriano. Ele é um bebê ainda e ele está internado. Hoje ele teve uma transferência, uma regulação para Oricuri, mas parece que a médica não quer mandá-lo para lá. Ele está no oxigênio com doença respiratória. Orar pelo netinho da irmã Sônia Cipriano. Alguém quer fazer algum pedido especial de oração? Gostaria de pedir aos irmãos que orassem pela restauração de Rômulo. Eu conversei hoje com Nara e ela disse que passou o dia assim, um momento agitado, a pressão dele baixou muito e ele parece que suspendeu os remédios da pressão porque estava muito baixa. E hoje foi um dos dias que baixou demais. E ele passou mal e ficou assim como quem estava. E Nara ficou muito nervosa, mas graças a Deus agora à noite, à tardezinha para a noite, foi restabelecida a pressão e ele já está bem melhor. Nós continuamos orando por ele. Eu quero pedir oração pelo meu esposo, que vai estar em viagem amanhã, para que Deus o acompanhe e o guarde. Mais alguém, irmãos? Mais alguém? Mais algum pedido? Pai do Senhor, irmãos, eu quero pedir à igreja que ore por minha filha Camila, que ela é missionária. Ela fica na Jocum, lá em Curitiba. E ela está querendo vir para aqui, né, para Juazeiro. E assim está sendo muito difícil devido ao preço da passagem, né? Está muito caro. Então, que os irmãos orem para que Deus abra portas, para que ela venha ver a gente visitar a nossa igreja. É o sonho dela e o meu sonho. Eu estou com muita saudade de minha filha, de minha netinha. Todos orem. Amém? Mais alguém, querido? Então vamos orar. Hoje pela manhã nós colocamos esses pedidos com relação ao neto da irmã Sônia Cipriano, não é? E nós recebemos também outras informações a respeito da nossa irmã Conceição, que também está hospitalizada, e um pedido veio lá do Auá, dizendo que o Auá está uma crise também no hospital lá, com relação à dengue hemorrágica. Então, está complicada essa questão de saúde pública, né? Que nós possamos, assim, também estar intercedendo pelos nossos irmãos que estão sendo levados aos hospitais para diversos tratamentos de saúde, tá certo? E que Deus nos abençoe, nos proteja de não precisar aí, né, uma oração preventiva. Amém? Vamos orar. Pai, louvado e exaltado seja o teu grande e poderoso nome. Estamos debaixo, Senhor Deus, da tua graça e da tua misericórdia. Somos dependentes do Senhor, Pai, não temos a ninguém a quem recorrer a não ser o Senhor. Pai, nós sabemos da tua bondade, do teu amor para com os teus filhos, Senhor Deus, e é por isso que nós temos toda a confiança, Senhor Deus, de nos reunir neste lugar para buscar a tua face, porque certamente aquele que bate, Senhor Deus, a porta há de se abrir, e nós não estamos batendo na porta de um Deus que não é misericordioso. Pelo contrário, nós sabemos do teu amor, da tua bondade para com os teus filhos, Senhor Deus, e principalmente, Senhor Deus, porque nós estamos aqui te buscando a tua face. E ainda que isso seja uma ação nossa,
Nós sabemos, ó Senhor Deus, que não é mérito nosso, mas o Teu Espírito que habita em nós é quem nos traz e nos faz voltar-se para o Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Pai, eu sei o quanto é difícil, Senhor Deus, o quanto deve ser difícil para a irmã Sônia olhar para o seu netinho, Senhor Deus. Muitos aqui têm netos, vivem essa relação amorosa com os nossos netos e jamais pensamos em até mesmo nos colocar no lugar dessa criança, no sentido de ver os nossos próprios netos passando por essa necessidade. Nós sabemos o quanto isso dói nos nossos corações, Senhor Deus, e pedimos, ó Pai amado, esta graça sobre a vida dessa criança, Senhor. Tem misericórdia ali, Senhor Deus, chega junto, mas nós sabemos que se ela está sendo direcionada para Oricuri, é porque aqui tem muita criança ocupando outros leitos. Então também nós queremos aproveitar, Senhor Deus, para interceder não apenas por este bebê, mas por todos, Senhor Deus. E nós sabemos que esta oração, ela não é grande demais para o Teu poder. Ó Pai amado, Tu és o dono do universo, Tu és o Criador e sustentador de todas as coisas. Da mesma sorte, colocamos, ó Senhor Deus, a vida do Teu servo, o presbítero Rômulo. Pai, abençoa esta pressão, Senhor Deus, regulariza esta situação, Senhor Deus. Abençoa também a irmã Conceição agora naquele hospital e juntamente com ela todos aqueles que estão ali também, Senhor Deus. Pai, chega junto ali de Lucas, Senhor Deus, acompanhando o Teu filho nessa viagem, Senhor Deus, que ele seja protegido, livre de todo o mal, Senhor Deus. E abençoa também Camila, Senhor Deus, esse desejo que ela tem de estar aqui com a sua família, ao lado dos seus irmãos da igreja, que esse desejo possa ser, ó Pai amado, pelas Tuas mãos suprido, Senhor Deus, e que possamos ver logo mais, Senhor Deus, a Tua filha aqui, juntamente conosco, para se alegrar na Tua presença. Colocamos, ó Senhor Deus, situações de justiça, de aposentadoria, colocamos situações de saúde da Tua filha lá no Piauí, Senhor Deus. Ó Pai Santo, toma em Tuas mãos, repreende, Senhor Deus, toda a ação do mal sobre aquela vida. E aproveitamos, ó Senhor Deus, pedimos uma bênção especial sobre as nossas famílias, Senhor Deus. Quantas famílias estão aqui representadas, Senhor Deus. Ó Pai amado, que chuvas de bênção, Senhor Deus, caia sobre cada lar aqui representado, Senhor Deus, e que possamos nos alegrar na Tua presença, Senhor Deus. É no Teu nome, Jesus, que nós oramos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Dá um abraço no seu irmão. E vamos recitar o nosso motto: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. 1 Coríntios 15, 58.